Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Andrea Tartucci, presidente da 38ª subseção da OAB Santo André. Doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André. O doutor Cristiano de Souza, palestrante desta noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para a doutora Andrea Tartucci para suas considerações iniciais e abertura do evento de hoje. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogados que estão a nos prestigiar nessa noite. Gostaria de cumprimentar essa seleta mesa já anunciada pela doutora Priscila, a qual, em primeiro lugar, cumprimento, parabenizando, inclusive, pela condução dos trabalhos com as comissões frente à 38ª subseção de Santo André, e que hoje também está como nossa mestre de cerimônias. Muito obrigada, doutora Priscila, pela sua presença, pelo seu trabalho e pela disponibilidade de estar sempre auxiliando não somente a advocacia e principalmente as nossas comissões. Doutora Amanda Costa Garcia, nossa querida amiga, presidente desta importante comissão, que é do combate à violência doméstica, instalada na nossa subseção no ano de 2019, a qual tem conduzido com brilhantismo, com muita capacidade, propriedade, sensibilidade e muito amor, porque é uma comissão de extrema importância, porque trata de assuntos, inclusive, que serão debatidos nessa noite. Doutora Amanda, muito obrigada pela sua valorosa contribuição, não só somente para os trabalhos da nossa casa, mas também por combater de uma forma ímpar toda forma de violência. E acompanha também nessa importante comissão a doutora Priscila como sua vice-presidente. E nessa noite, na nossa mesa virtual da 38ª subseção, nós temos o amigo querido Dr. Cristiano de Souza, especialista em direito condominial, e que em parceria com esta comissão, visto que ele também preside a Comissão de Direito Condominial da nossa subseção, estarão promovendo o evento desta noite, trazendo o tema do combate à violência doméstica e familiar no ambiente dos condomínios. É um tema recente, com algumas decisões importantes, que com certeza trarão grande contribuição para que os nossos colegas possam se aprimorar nessa temática. Doutor Cristiano, gostaria de saudá-lo, parabenizá-lo pelo importante trabalho que tem desenvolvido não só na nossa subseção, mas também no município de Santo André. Ele também é vice-presidente da Associação dos Advogados e representa com maestria também essa outra entidade, que é uma co-irmã da nossa OAB Santo André. Vejo que entre os nossos convidados, os nossos participantes, também temos aqui o Dr. Antônio Carlos Diniz Júnior, que é o nosso diretor da assistência judiciária e que também, além de um querido e grande amigo, é um valoroso voluntário da nossa casa. Bom, e sem mais, então, em nome da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de presidente, declaro abertos os trabalhos dessa noite e passo e devolvo a palavra à doutora Priscila Kogan. Muito obrigado, um excelente webinar a todos e a todas. Obrigada, doutora Andrea. Hoje abordaremos o tema Combate à Violência Doméstica e Familiar nos Condomínios. Lei Estadual número 17406 de 21 e o PL 2510 de 2020 do Senado. O doutor Cristiano de Souza é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo, mestrado
em Resolução de Conflitos e Mediação pela Universidade Uniatlânticos, pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC Rio Grande do Sul, capacitado como mediador e conciliador social pela PUC São Paulo, multiplicador em certificação de mediadores pela CBMAI, capacitação em resolução de conflitos para representante de empresas pelo ENAM, certificado profissional em neurociência pela PUC Rio Grande do Sul, certificado liderança, capacidade de aprender e resiliência pela PUC Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Santo André. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor Cristiano de Souza. Eu vou passar a palavra para a doutora Amanda Costa Garcia para suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. Boa noite à querida presidente Andréia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e é motivo de gratidão sempre. Doutora Andréia, obrigada por trazer temas relevantes, por presidir com maestria a nossa casa, abrindo oportunidades para temas de extrema relevância. Priscila, muito obrigada pela parceria de sempre, de todos os dias, no combate à luta contra a violência na mulher. Doutor Cristiano, muito prazer, eu ainda não o conhecia, eu fico honrada de conhecê-lo com uma lei nova para ajudar na nossa jornada no combate nessa luta difícil, e eu fico lisonjeada em aprender com o senhor, muito obrigada. E esse tema é muito relevante, principalmente porque agora a gente vai ter essa lei para nos amparar, mas a cultura, né, de na briga de marido e mulher não se mete a colher, ela precisa ser desconstruída. Então, estamos aqui para aprender e para entender qual é o caminho que a gente precisa trilhar para que a paz em casa ela exista. Obrigada, boa palestra. Obrigada, doutora Amanda. Eu vou passar a palavra ao doutor Cristiano de Souza para início dos trabalhos. Boa noite, queridos advogados, advogadas, presentes, colegas. Boa noite, doutora Andréia Cartucci, presidente da 38ª subseção, aos diretores presentes, doutor Antônio, doutora Priscila, a presidente da comissão, também a doutora Amanda, que me fez esse convite, e todos os demais que nos assistem, seja por aqui, seja pelo Facebook. A gente tem que, num primeiro momento, como falou a doutora Amanda, uma lei nova. E o fundo da lei é perfeito. Mas nós, como técnicos jurídicos, nós temos que avaliar acima do fundo e também pelas questões jurídicas que envolvem tanto a legislação como o projeto de lei, legislação estadual como o projeto de lei nacional, que agora se encontra na Câmara. Ele era do Senado e se encontra na Câmara. Eu não sou defensor da derrubada do projeto de lei ou até mesmo da legislação, de acabar com a legislação de proteção. A violência, e não só a violência contra a mulher, mas também com a pessoa do idoso, com criança e adolescente, não é o foco da lei estadual paulista, mas sim do projeto de lei federal. A pessoa com deficiência, também a violência, abrange tudo isso. E no meio de toda essa situação, foi colocado os condomínios. Eu já acabei escrevendo a respeito disso e também já participei de outros debates e entrevistas. É um tema muito delicado para se falar e até mesmo se criticar os projetos ou até a legislação que surge. Mas temos que enfrentar isso de forma técnica. E de forma técnica, nós temos no Brasil hoje, principalmente em função do recuo que nós tivemos em 2020, das pessoas
olharem de volta para suas residências e lá permanecerem durante um período em isolamento e depois, não em isolamento, mas numa transição para um novo normal, surge no Brasil, em vários estados, e eu tenho aqui para falar alguns deles, a ideia de se colocar para a responsabilidade do condomínio, na figura do seu síndico, a denúncia de indícios ou fatos de violência. Para a gente contextualizar, no mesmo teor da legislação paulista, nós temos uma série de outros estados que assim promulgaram legislações ou têm projetos de lei em andamento. E o porquê disso? Os textos são idênticos, tá? À lei paulista. Pelo que nos consta, uma associação da área penal, de criminalistas, acabou difundindo esta ideia para os estados e fazendo esses projetos de lei em massa. Alguns deles saíram dessa questão. Então, nós vamos ter hoje, no Brasil, vai me desculpar algum estado que eu não consegui capturar, nós vamos ter a legislação de combate à violência no Maranhão, temos um projeto de lei no Pará, no Rio de Janeiro, no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, no estado do Ceará, no estado de Minas Gerais, e em alguns municípios também de estado, município de Palhoça, município de Niterói. Todos eles com uma semelhança no texto, aonde colocam que os condomínios residenciais e comerciais teriam por meio dos seus síndicos e ou administradores devidamente constituídos o encaminhamento às autoridades de indícios de violência ou fatos de violência estando em andamento quando ocorrem nas suas áreas comuns e privativas. Falo com cautela, porque temos que avaliar a primeira coisa nestas legislações. A confusão que aos condomínios não pode haver, mas as outras áreas acabam entrando na seara do direito condominial e não sabendo como lidar com a situação. O primeiro erro que nós temos é a questão da figura do síndico e ou administrador. Quem representa o condomínio é o síndico, e o artigo 1347 do Código Civil coloca o síndico como sendo ele o administrador. Ele pode ter um terceiro que vai o auxiliar. Mas perceba que colocando nas mãos do síndico esta denúncia, eu acabo, dando ao síndico primeiro juízo de valores sobre a questão de violência ocorrido no ambiente condominial. A ponto, inclusive, de algumas legislações concederem um prazo determinado de 24 horas. Caso de São Paulo. Outras concedem 48. Ou possibilidade de, ao síndico, fazer as ligações para as autoridades competentes quando o fato está ocorrendo. Existe uma das legislações dos estados que eu falei que chegou ao cúmulo de falar que o condômino deve buscar o síndico para fazer essas denúncias. Essa é a segunda contestação que eu faço e alerta como profissional que nós estamos derrubando, aceitando a legislação da maneira que está, nós estamos derrubando, simplesmente,
Estatuto da Pessoa com Deficiência fala no seu artigo 7º e 8º. É dever de todos, comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 8º, é dever do Estado, sociedade, família, assegurar à pessoa com deficiência, prioridades, etc., e vários outros proteções. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Estatuto do Idoso, artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. A própria Lei Maria da Penha cabe à família, à sociedade e ao poder público as condições necessárias. Essa situação nós estamos vendo no Rio de Janeiro, uma audiência de uma criança que acabou a babá mudando de novo o seu depoimento, de um padrasto e uma mãe que espancaram. E no meio das reportagens aparece um vizinho que ouviu indícios de agressão. A legislação esquece todos os artigos que nós falamos aqui dos estatutos protetivos e coloca a figura do síndico. Mas espere, eu escuto um socorro e pelas leis, estatutos que já existem, eu vou chamar o síndico? Ou vou ligar para 190, 180 ou até os 100, que são telefones para a busca da solução ao combate. O síndico, muitas vezes, não está no condomínio. E no setor condominial, hoje em dia, eu acabei de escrever um texto para uma revista 25 anos que ela vai fazer o ano que vem, escrevi um texto sobre a evolução dos 25 anos num outro setor, no âmbito de cobrança condominial. Mas se eu tivesse que colocar 25 anos de responsabilidade e de evolução da figura da administração do condomínio, o síndico, eu iria colocar que cada vez mais se busca um profissionalismo, cada vez mais se busca uma segurança para que este síndico que administra o patrimônio e agora a vida de algumas pessoas, ele seja externo ao condomínio. Ele não convive com aquela sociedade, ele não vive aquela sociedade. E em todos os projetos, de todas as legislações estaduais e projetos que nós temos hoje, ao síndico, ainda que não viva, recebendo a denúncia, ele vai apurar em 24, 48 e dar vamos dizer assim, dar a tentativa de informar quem é a vítima e o agressor. E por que a tentativa? Porque como este aqui administra, não mora lá, e o controle de acesso, principalmente de condomínios residenciais, nem sempre é feito com cadastro, ele é feito simplesmente com liberação de entrada. Até onde este síndico passa a ter uma responsabilidade no caso, por exemplo, da criança do Rio de Janeiro? Que forma seria de ele receber isto? Porque para ele denunciar a polícia, ele pode, se está ocorrendo, passar a mão no telefone, ele e qualquer outro cidadão, eu não posso esquecer disso. Ou ele pode fazer por escrito, se o fato já ocorreu e chegou aos ouvidos dele. Mas em nenhum dos projetos de lei, nenhuma das legislações tem um pedido de desculpa. E eu falo isso porque em 25 anos de atividade, no setor condominial, nós temos que lembrar que, primeiro, violência não é só física. E aqui eu tenho a violência psicológica, eu tenho a violência sexual, eu tenho a violência financeira, e do idoso eu tenho a violência do abandono.
E isso vai passar a ser o crivo do primeiro julgamento do síndico. E aqui eu conto para vocês 4 episódios que um síndico poderia ser facilmente enganado. Primeiro, pessoa com deficiência, um adolescente com TEA, transtorno de espectro de autismo. Barulhos, transtornos, podem ser confundidos com agressão, muitas vezes, berros, dependendo do grau de sociabilidade dele. E, de repente, nós vamos conversar com os familiares e fala, ele está mudando o medicamento. Por isso que ele está tendo essas agressividades. Ele está fazendo isso e as outras pessoas estão ouvindo, não sabem o que está passando em 4 paredes. Gritos de sussurros de casal, de sussurros amorosos, gritando socorro. A ponto de ser chamado 190, a polícia bater na porta e cessar o barulho. Isso aconteceu 3 vezes comigo, com um síndico. A 3ª vez o sargento veio conversar comigo, me chamou. Olha, eu preciso conversar com o senhor. O senhor, por favor, reserve as imagens para mim, eu quero assistir. Como que ele sai no dia seguinte do elevador, porque isso está parecendo que o senhor está enganado de nos chamar aqui. Criança. Todos numa audiência chamada pelo Ministério Público, um bebê de meses, denúncia do vizinho de baixo, porque de madrugada berrava. Os pais, de forma muito elegante, foram à audiência, sem advogados. E na hora da audiência, eu estava como advogado de um condomínio, foi o maior constrangimento que eu passei, porque a denúncia não foi eu que fiz. A mãe tira um laudo médico. Meu filho é surdo. De madrugada é a única forma que ele tem de se manifestar comigo. Ele não sabe o grau do choro. E o idoso? Idoso que vivia falando que não tinha dinheiro, porque a família tirava todo o dinheiro dele. Fomos tentar questionar a família virou e falou, ele está tomando remédios muito fortes por problemas que ele está no início de uma doença, só que ele é alcoólatra. Isso é uma maneira da gente protegê-lo. É muito delicado e tênue esta ligação. Porém, volto, a toda a sociedade competiria falar a respeito disso. O projeto de lei paulista entra em vigor em novembro, 60 dias depois da publicação, no dia 15 de novembro. E a parte que ele deveria, e alguns projetos que não seguiram essa estrutura que foi divulgada, mas eles tiveram o discernimento de saber responsabilidade de todos, mas o condomínio pode favorecer, pode dar uma positivação sobre a defesa, sobre o combate a qualquer tipo de violência, é trabalhar com a política pública dentro daquelas sociedades. É a segunda parte de todas as leis. O projeto de lei federal, 2510, ele chega a um limite do absurdo de repristinar a Lei 4591, desculpa. A Lei 4591, a Lei de Condomínios e Incorporações, a primeira parte, que é de condomínios, ela foi derrogada quando o Código Civil entrou. Declarado isso, inclusive, em julgados do STJ. Mas me parece que toda vez que vai para o Congresso, eles jogam no Google. Condomínio, aparece a 4591, e eles jogam uma repristinação e ela coloca em responsabilidades do síndico, que já estão no 1348 do Código Civil, eles colocam essa amplitude de responsabilidade de fazer a denúncia,
E vai mais. Pelo projeto de lei federal, se o síndico não fizer a denúncia em 48 horas, ele vai poder ser advertido por uma assembleia do próprio condomínio. E se ele tiver essa advertência desta assembleia pelo próprio condomínio, 2 pessoas podem convocar uma assembleia para destituí-lo. A única coisa que protege aqui é que, no projeto de lei federal, coloca-se que não é um meio, a denúncia não pode ser um meio para atingir a honra, a dignidade das pessoas envolvidas. Mas, e se a maldade pegar a pessoa que quer tirar aquele síndico? A estrutura que nós temos no direito condominial, ela consegue envolver outras áreas, e por isso nos é muito mais afeto falar sobre outras áreas, porque nós estamos falando de um direito condominial de uma cidade, muitas vezes, de uma sociedade intramuros. Mas o problema é, seria o síndico capacitado para identificar esta violência? Seria o ambiente residencial do condomínio o primeiro a ser chamado, ou seria 3 números? 190, 180. E 100, 3 números em número e 3 números em opções. Nós chegamos nestas condições a uma situação que me chegou aqui nesse tempo, a uma situação absurda, mais absurda ainda, do Poder Judiciário, eu só vou pegar o estado, de Goiânia. O Poder Judiciário de Goiânia, num processo da Vara de Execuções Penais, na aplicação das medidas restritivas da Lei Maria da Penha, do juiz determinar uma multa de R$5.000 dia ao condomínio, que não era parte no processo, se caso ele deixasse entrar o ex-marido. Mas ele não coloca na decisão. E se a vítima deixar? A estatística acontece também. O ponto fora da curva acontece também. E o síndico é um cidadão como todos nós. A preocupação dele só é outra. A escolha dele para administrar o condomínio teve outros objetivos. O projeto de lei federal, inclusive, coloca penalidade ao vizinho que não denunciar. Uma penalidade, como se fosse uma atividade tranquila. Fazer denúncias. Independente do que está acontecendo, da realidade do que está acontecendo ou não, do que não está acontecendo. Então, neste contexto que nós estamos, é muito mais útil pegar a estrutura do condomínio e fomentar uma política pública e uma resposta à política pública adequada, do que, como advogado condominialista, do que colocar um dever, inclusive distorcido, ao síndico ou administrador. E por que eu falo distorcido? Porque se eu pensar que esse administrador seria uma empresa de administração, a administradora, fica ainda mais complicado, porque esta é distante, muitas vezes, do condomínio, até cidade distante. Então, a questão é mais delicada do que apenas existir uma lei. A questão é, vamos fazer cumprir primeiro o que nós já temos. Vamos incumbir, como disse a doutora Amanda, mas, na base, a nossa educação de base, que você pode sim gritar socorro. Você pode se socorrer, seja você
criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência e mulher, se caso os seus direitos, a sua pessoa, for atingida por uma das tantas violências que nós temos, e aqui a Lei Maria da Penha cita só alguns tipos de violências, os estatutos citam outros tantos tipos de violências, mas a cada congresso internacional se observa mais violência, até no setor político. Então, a questão agora, para o setor condominial, é como aplicar isto. Porque enquanto você está ligando tentando localizar o síndico numa madrugada, você poderia tentar ligar e ser bem atendido e ter uma resposta rápida, independente se aquela pessoa tem uma medida protetiva ou não, mas ela ter uma resposta rápida. E você não precisar pegar o interfone, mas você ligar direto e ser respondido diretamente, que está escutando alguma coisa. Porque isso compete a todos nós. A defesa compete a todos nós. A defesa não é simplesmente de um só. Ela é de todos. Então, eu tenho com muita restrição e cautela as aplicações disso, porque, primeiro, ok, se o fato estiver ocorrendo, qualquer um poderia ligar, mas eu vou ligar primeiro ao síndico. Tá, mas o síndico vai pegar de forma oral e passar isto para frente? Eu respondi já a alguns síndicos que me questionam se o fato ocorreu por escrito, receba esta reclamação por escrito, porque vai ser a forma que nós temos. Aí não é formulário a ser preenchido, a não ser que seja digital. Não é só formulário. Ele tem que dizer ali o que aconteceu. E muitas vezes eu condomínio, identificar só o agressor, se a residência for dele, e for uma visita que estiver lá dentro. Porque eu não tenho os dados, às vezes, de controle de acesso de um condomínio. Ou eu consigo só identificar a vítima e não consigo identificar o agressor, porque entrou em conjunto com a vítima, ou de carro, ou a pé, e eu não tenho controle de acesso. Então, o que eu vejo é uma não efetividade nestas legislações que simplesmente pegaram um texto padrão, colocaram para legisladores, levantaram uma bandeira, volto, perfeita, mas por um meio que possivelmente ele pode até atingir, mas não vai ser com a eficácia que a legislação estava prevendo. E pior ainda, doutora Amanda, em alguns destes projetos, eles colocam apenas o tempo da pandemia. E o resto? Mata ali. Então, eu sou totalmente contra projetos bandeira. Este tema não é um tema de bandeira para ser hasteado e ser levantada em época de eleição. Ser divulgado, eu aprovei, ou não aprovei. Mas existe todo um conjunto por trás que não vai adiantar de nada eu colocar a responsabilidade num ser humano que muitas vezes não está ali para administrar aquela sociedade de forma a violências que esta sociedade possam surgir, mas ele está lá chamado para administrar o patrimônio, ele é terceiro, é externo, e eu colocá-lo como responsável em fazer uma denúncia quando retorno, fica maçante. Eu tenho mais é que fazer a convocação para outras pessoas, para as autoridades. Até porque, muitas vezes, e aqui nós temos a Lei Maria da Penha sendo aplicada a casamentos do mesmo gênero. Então,
isso não tem nada, não tem nenhuma questão a ser comentada, mas como atender muitas vezes, se eu sou homem, atender a vítima. Por isso, difundir a política pública, correto. Precisa de ajuda para fazer essa denúncia? Correto. Agora, eu ir apurar, como eu faria esta apuração? Conversando com a vítima, mas de repente, olha o meu tamanho. Eu vou ter que chamar alguém. Uma segunda dica que se é dada é se você tem, dentro do seu âmbito condominial, alguém da área de serviços sociais, psicologia, psiquiatria, médico, alguém mais sensível, muitas vezes, chame para tentar auxiliar. Insista em colocar essas políticas dentro do condomínio e chamando a responsabilidade, informando a todos em assembleia, além dos comunicados em áreas comuns, que mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a possibilidade de transmissão das imagens para o ambiente de segurança pública, ou até para o Poder Judiciário. Recentemente tive que responder a uma consulta de uma condômina que está com um processo de separação. E eu gostaria de ter as imagens para ver o pai do meu filho, deixando meu filho aqui no prédio. Respondemos, nós já estamos reservando as imagens, mas a transmissão disso, a senhora pode pedir ou para a autoridade policial ou para o juiz. E imediatamente será transferida estes documentos para eles. Então, nessa questão desta aplicação da legislação, algumas regrinhas nós temos que colocar. Primeiro, faça o seu condomínio entender a responsabilidade de todo cidadão e a preocupação com os temas. 2, crie o canal interno para receber de forma específica estas reclamações. 3, na apuração, conte com o auxílio de alguém. E 4, para comunicar o fato a alguém, a terceiro, tenha o respaldo de alguma reclamação por escrita, se for o condômino e não a própria pessoa que está ali falando e informando sobre isso. 5º, observe que não é só violência física que nós estamos combatendo. Existem outros tipos de violências que são combatidas. Então, identifique o que é que está acontecendo. Não seja juiz de valores, mas se realmente está acontecendo, passe para frente. Passe para a autoridade competente. Porque se ficar no seu colo de você identificar se é ou não é, nós temos casos emblemáticos, principalmente de crianças. Crianças que poderiam ter sido salvas. Mas até o Conselho Tutelar considerou que não era nada. E acabou deixando a criança voltar para casa. E quando volta, acaba sendo espancada e morta. Então, a cautela nesse sentido, a perspicácia de saber os limites, inclusive, de quando aquilo está sendo utilizado de forma errada. E entender, e fazer a sociedade entender, que hoje você será obrigado a repassar isto, independente se for verdadeiro ou for só uma interpretação de alguém. Não é você o juízo de valores dessa situação. Todas as legislações estaduais
acabaram não tendo ali penalidades, né, ao condomínio, ainda que nos projetos haveria penalidades pecuniárias aos condomínios. Isso foi retirado de vários projetos. Por quê? Porque não é de competência ali esta penalidade, de competência estadual, vejo eu, que não seria. Existem ainda algumas que já estão em vigor, a Paraná, por exemplo, que coloca advertência e multa por parte do poder público ao condomínio, guardada a devida defesa prévia. Mas é bem mais complicado a aplicação desta legislação no âmbito condominial do que seguir a regra de todos os estatutos protetivos da nossa sociedade, que compete a todos esta aplicação. Eu creio que agora vou deixar para fazer debates ou perguntas, que seria mais adequado a gente abrir nesse momento, porque é sensível, essa questão é muito sensível, porque o que acontece na sociedade acontece dentro dos condomínios, e a responsabilidade aqui atribuída ao síndico passa a ser uma responsabilidade objetiva, inclusive, né? O julgamento do nexo causal da violência cometida com a omissão deste síndico é que vai ser muito mais complicada de ser avaliada por cada um dos julgadores, sendo que nós já vimos que começamos aqui, Goiânia em Goiás que eu tinha passado, acho que o Goiás tem um projeto de lei em Goiás, se não me engano, neste sentido dos condomínios, né? Mas chegamos até a situação de ser o condomínio penalizado sem mesmo estar dentro do processo. Creio que num primeiro momento, um momento crítico para a gente levantar e discutir essas questões com mais clareza. Seria mais ou menos isso. Perfeito, doutor Cristiano. Que palestra excelente. Colocou um monte de ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Estou aqui pensando e matutando. Vou abrir a palavra para a doutora Amanda para suas considerações. Seu microfone. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Obrigada, professor Cristiano. Eu tenho aqui algumas considerações e dúvidas com relação ao tema. A princípio, parece-me que é uma lei que vai ajudar a mulher no combate. Embora haja, sim, uma complexidade com relação a como se deve fazer essas coisas todas, né? Mas o que me assusta um pouco, professor Cristiano, é que muito se fala sobre a responsabilidade do síndico, a responsabilidade de todos. O senhor trouxe como exemplo casos que não são regras, que são situações atípicas, né? Como uma criança com autismo, como sussurro de relacionamentos íntimos, de atos sexuais que são confundidos com violência, ou um bebê surdo. Então, assim, esses exemplos que o senhor trouxe, até do senhor idoso, parece-me que são as exceções. Parece muito quando a gente começa a estudar sobre a Lei Maria da Penha, e sempre tem alguém que fala, mas e a mulher que faz a falsa denúncia? Essa não é a regra, essa é a exceção, né? Então, eu percebi que o senhor trouxe esses temas como exemplo, que não são as situações rotineiras das violências. Então, eu acho que vai ser preciso
sim um treinamento, uma conscientização, primeiro para a gente conseguir olhar para essa lei e pensar na proteção da vida, em pensar na proteção da mulher. O senhor trouxe aqui diversos olhares com relação à responsabilidade do síndico, da empresa, do vizinho, mas eu não ouvi falar sobre o bem maior, sobre a vida. Como que a gente vai auxiliar essa mulher que está na situação de violência? O senhor trouxe também que o dever ele está distorcido. Algumas falas assim trouxeram um pouco de preocupação. Como eu, homem, vou ajudar, vou ouvir essa mulher? Como se ouvir a vítima fosse coisa de mulher. Como eu, deste tamanho, vou olhar para essa mulher, vou acolher essa mulher? O senhor usou a palavra maçante. Eu acredito que deve ser muito cansativo mesmo para quem administra condomínio lidar com essas questões. Só que para nós, mulheres, que vivemos essas situações de violência, a questão precisa ser olhada com cuidado, porque trazer situações atípicas, elas diminuem as nossas dores e as nossas causas. Primeiro que, se a gente for analisar os assassinatos de mulheres, aonde eles ocorrem, na maioria das vezes, é no ambiente domiciliar. Os homens são assassinados no ambiente urbano. Então, para a mulher, o ambiente mais inseguro é dentro das suas casas. É o lugar onde ela mais sofre violências. Então, quando eu vejo essa lei, até discutimos já bastante essa lei nos debates feministas, nos grupos de estudos, e nós olhamos com bons olhos, por quê? Para tentar desconstruir essa ideia de que briga de marido e mulher não se mete a colher. O senhor trouxe uma questão de extrema relevância, que o dever é de todos, mas eu acredito que trazer essa responsabilidade para o síndico, eu acho que não é nem esse poder de polícia tão amplo. Até quero que o senhor me diga um pouquinho como que é essa questão da investigação, porque eu acredito que seja um apoio, um plus, mais uma possibilidade de denúncia. De repente, nem sempre uma ligação para a polícia é o que vai salvar a vida daquela mulher. Nos casos graves, são sim, mas nos casos mais, eu não digo sutis, mas nos casos onde a mulher está dentro do ciclo da violência, porque para entender as violências domésticas, a gente tem que ter um aprendizado para além do direito e precisa entender o ciclo da violência, que às vezes a própria vítima, como o senhor disse, que às vezes a própria vítima autoriza a entrada do agressor. Então, precisa olhar para essa vítima para estender uma mão de socorro, para estender uma mão de ajuda. Então, eu acho que precisamos sentar e compartilhar as vivências e os conhecimentos, porque esse condomínio precisa ser treinado, esse condomínio precisa ser capacitado. Então, assim, eu me preocupo muito com os olhares para tirar ou para pôr responsabilidade em pessoas que estão de fora, sem perder o principal objetivo disso, que é tentar conscientizar todas as pessoas de que as mulheres morrem dentro das suas casas, tá? Então, mas, doutora Amanda, me permita agora aqui uma questão. Eu não terminei, doutor, deixa eu só concluir, eu já estou pois terminando, não. tá bom? Só estou terminando. Então, assim, aqui em Santo André, nós temos, inclusive, já um conteúdo para passar nas áreas comuns dos condomínios, divulgando os telefones de acesso, que eu acho que já é de grande contribuição para que essas mulheres, até para as próprias vítimas, criarem essas consciências, porque a sociedade como um todo, ela tem dificuldade de entender o que são as especificidades dessas violências, o porquê que nós, mulheres, morremos dentro da nossa casa, sem ninguém ver, de repente morreu. Então, aqui em Santo André, tem a Patrulha Maria da Penha, que está desempenhando um trabalho muito bom com a GCM, que pode se ligar ao 153, é bastante eficaz. Tem a denúncia anônima, que pode ser feita pelo 180. Eu acho que se o síndico tiver
como fazer a denúncia, orientar as pessoas já é um caminho de grande ajuda. E eu acho que precisamos sentar e estudar e compartilhar as ideias. Eu acho que a partir da lei essas questões elas vão chegar a acontecer, precisa acontecer esse diálogo, porque a questão da validade só no período da pandemia é porque os índices aumentaram infinitamente com relação ao feminicídio, mas não com relação às denúncias. Então, as mulheres ficaram proibidas, inclusive, de fazer a denúncia. Então, eu vejo aí a intenção do legislador de tentar entender e ajudar essa mulher que sequer consegue chegar ao caminho da denúncia. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como vai ser esse dever do síndico, esse dever de investigação. É isso, doutor? Eu creio que aqui a gente não pode lidar com as exceções. E aqueles exemplos que eu dei para você não são exceções. Eles também são regras, porque não é só a violência da mulher que a gente avalia. A legislação não fala só do dever da violência da mulher. É uma dos combates, mas nós temos outros. A questão aqui, ela vai mais profunda. Quando você tem um representante dentro de um condomínio para administrá-lo, ele também tem, e esse daqui eu não neguei, ele também tem o dever de comunicar a todos o que está acontecendo. Mas um grande problema que nós temos no Brasil é a falta de estatística correta. E quando se fala em residência ou domicílio, ele não se distingue o que é casa de rua e o que é condomínio. Se as pesquisas tivessem uma definição mais centrada, até mesmo o nosso IBGE não tem esta definição, porque tudo se coloca num aumento eficaz que ocorreu na pandemia, mas não se distingue, muitas vezes, o que ocorreu dentro de condomínio e o que não ocorreu dentro de condomínio. Até porque, nesses casos, outras violências, como eu falei, ocorrem dentro do condomínio e devem, sim, ser comunicado. Só que quando eu falo que não podemos olhar com exceção, nós não podemos abrir mão do que o nosso Estado possui. E nós não podemos aceitar o tratamento dado pelo Estado e colocar no particular a responsabilidade que o Estado deveria fazer. A minha própria exceção, como a senhora me colocou, é a mesma exceção da senhora na falta de atendimento, onde o telefone não salva. E a legislação, ela não fala em inibir no ato, porque isto também é competência de qualquer um, sob pena de omissão de socorro. A questão é outra. A questão é a figura do representante do condomínio em ser o primeiro juízo de valores, uma vez que ele vai ter que fazer em 24 horas ou 48 horas, repassar com as informações que ele possui e, no caso do projeto de lei federal, apurar o que for possível apurar em 48 horas. A mão amiga, a mão de poder ouvir, seja uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, uma criança ou uma mulher, ela pode ser dada por qualquer um. Ao síndico também compete fazer este lado. E quase todos os cursos que nós damos, ele também tem um lado mais social. A apuração dos fatos que estão lá vão ser no âmbito daquele condomínio, eles não podem sair daquele âmbito daquele condomínio. No entanto, a crítica que eu faço a este projeto de lei federal e às legislações estaduais é dar a incumbência única a um representante do condomínio sem difundir aquilo que nós já tínhamos como responsabilidade de todos nós.
As políticas públicas colocadas precisam ser executadas do início ao fim. A senhora me colocou a questão da Guarda Municipal de Santo André, assim também como a Guarda Municipal de vários outros municípios, tem essa preocupação, porque está mais próximo à sociedade. E a Polícia Militar também deveria ter este atendimento. Mas vemos muitas vezes a demora no retorno da Polícia Militar num atendimento. E isto tem que ser questionado. Caso contrário, estamos cada vez mais levantando legislações, incumbindo o particular de fazer o papel do Estado. E é o Estado, nesse momento, que tem que ser cobrado. Não é, na minha visão, o particular representante de uma coletividade que deve sim, e isso não foi negado, difundir toda a política pública. Conhecer e difundir. Ao condomínio, esta é a capacidade que ele tem. Até porque, em todo o restante, ele tem uma série de limitações administrativas do agir. Porque este representante, ele, volta, vai ter que fazer a denúncia em 24 ou 48 horas. O primeiro trabalho feito de violência doméstica junto à Ordem dos Advogados foi na comissão presidida por uma grande amiga minha, Maria Elisa Munhol. A gente acompanhou, foi o primeiro mapa da violência do Estado, feito pela Comissão da Mulher Advogada. O problema não é de hoje, a mídia social faz a situação ser muito mais rápida, as comunicações, mas o problema não é de hoje. As violências que são praticadas contra estas pessoas não é de hoje. E em toda a minha vida de 25 anos atuando em condomínio, sempre os condomínios por onde a gente verificou, todos eles prestam o serviço social que deve prestar. Agora, deixar que o cidadão também faça a sua parte, conheça a legislação e a sua responsabilidade. O próprio caso do Henri, no Rio de Janeiro. Uma agressão física, ela pode ser silenciosa, mas às vezes, dependendo da vítima, não. E o silêncio de quem está escutando é o que mais dói. Agora, ele não pode se calar perante a sociedade, colocando um terceiro como escudo. E a questão aqui é contestando a legislação que coloca um terceiro como escudo e exime todos aqueles outros estatutos de proteção que responsabilizam a todos, porque é dever de todos. Numa situação que não foi exceção, de grito de socorro de uma idosa, eu tive que discutir com o Copom, porque não queriam mandar viaturas, porque já tinham enviado 2 vezes naquela semana, porque o irmão era esquizofrênico. Até que nós tivemos que fazer a famosa carteirada, de pedir todo o registro funcional para quem estava me atendendo e chamar o superior hierárquico, para que viesse uma viatura. Mas isso não foi porque eu era síndico naquele momento. O síndico, naquele momento, chamou 190. Mas o advogado teve que passar à frente, porque a própria sociedade não responde com os seus órgãos. Eu acho que está na hora de cobrar, sim, mas inicialmente ao Estado, a verdadeira competência que ele deve ter. O particular tem e deve fazer a sua parte. Ao gestor de condomínios, difundir. Agora, se responsabilizar
por algo que todos deveriam fazer, de forma exclusiva, inclusive, aí eu tenho que contestar. Não está na função dele que a própria legislação coloca. Incumbi-la desta função é desonerar os demais. E isto não é proteção. Então, a visão é muito mais ampla. E temos, sim, o conhecimento interdisciplinar de várias atividades. Mas a questão é ampla. A questão não é baixa. E não é por causa disso que será defendido a não aplicação. Tanto é que nos pilares que eu dei, a lei existe. E entra em vigor em 15 de novembro. Até o projeto de lei federal entrar. O projeto de lei coloca sanções administrativas internas ao gestor, que estas têm que ser avaliadas com maior critério. Porque ele não vai poder utilizar por má fé, mas poderá ser objeto de má fé. Não pela vítima, não pelo agressor, nada disso. Mas pela própria coletividade, que aí não é exceção. Aí é uma questão do próprio ser humano, muitas vezes, querer, mas não aceitar a democracia de eleições. Mas é uma outra área, e é uma outra particularidade e preocupação. No âmbito condominial, defendo que o síndico tenha as suas limitações. E não há possibilidade de se escorar na figura deste síndico para ter um socorro. Tem que se difundir o todo e o todos responsáveis por isso. Então, é esta a parte que eu defendo. O senhor tem toda a razão quando fala que a responsabilidade exclusiva para o síndico é demais. Realmente é demais mesmo. O Estado está num desmonte dos serviços de uma tal maneira que quer responsabilizar pessoas que, de fato, a responsabilidade não lhe cabe. Mas eu acho que a gente precisa olhar como mais um meio, mais uma ferramenta enquanto rede para salvaguardar a vida das pessoas vulneráveis, né? Existe, o senhor trouxe uma palavrinha que eu achei muito boa, muito interessante, em criar essas políticas no condomínio. Eu acho que seria muito mais eficaz, sim, de o condomínio fazer essa estrutura, entender de forma um pouquinho mais íntima o que é a violência, como essas mulheres de fato poderiam ser socorridas. Sim. Como eu trago, né, a gente está cobrando em todos os lugares. Na nossa comissão cobra delegacia, cobra pessoal para delegacia. Estamos juntas tentando mais pessoas. Doutora Amanda, para melhorar o funcionamento. Nós fizemos no escritório, eu tenho uma empresa que faz cursos para o setor imobiliário e condominial. Foi o primeiro curso de combate à violência doméstica para condomínios, isso foi no começo do ano. Tá? Antes disso, nós não tínhamos esse tipo de ensinamento ao síndico. E só para a colega entender as diferenças desses projetos de lei, no município de Niterói, o qual eu considero um projeto de lei que passou, hoje é a Lei 3.528 de 2020, ele coloca essa questão de difusão das informações de política pública de forma muito mais assertiva, utilizando o ambiente do condomínio para ser obrigado a fixar cartazes com as informações sobre quais são os tipos de violência. Ele coloca lá que o cartaz deverá ter os seguintes dizeres: nós estamos em quarentena, os serviços de atendimento à mulher, não. Ouviu ou sofreu uma violência, ligue 180, 24 horas. A violência está ocorrendo agora, 190. Em caso de estupro, lesão corporal, tentativa de feminicídio e ameaça, as delegacias de atendimento à mulher seguem em funcionamento, e aí faz uma série de outras questões que deveriam constar no panfleto, né? O Ministério da ministra Damares, esqueci o nome do ministério, olha eu, é que é grande lá. O Ministério da ministra Damares, ele tem uma página só com panfletos
para o setor condominial, que não tem essa visão do procure o síndico. Tem um dos projetos, uma das legislações aqui, ele chega a essa questão de que ouviu, ligue para o síndico. Peraí, cidadão, ouviu, ligue para 190. Liga para a polícia e não para o síndico. Não é com ele que você vai falar. Não é ele o juízo de valores. Não é ele que tem o poder de tirar a pessoa de dentro daquela casa. Vou contar um caso mais um caos. Com 25 anos a gente tem bastante caos para contar. Mas mais um caos que foi contado. Uma vez um casal me ligou. Fez uma consulta comigo, agora na pandemia. Eles foram cidadãos. Pegaram a informação, viram que estava tendo uma situação de risco para a vizinha e denunciaram. Priscila, quase que eu chorei quando eles estavam me contando isso. Por quê? Porque eles foram depois objetos de intimidação no condomínio. Isto é um fator muito preocupante, talvez, e as justificativas, muitas vezes, são em função disso, de que o ambiente social é o lar, o todo, é o lar das pessoas. Então, se evita que as pessoas assumam a responsabilidade e se coloca a proteção desse administrador. Que ele ou o administrador é de fora, administrador, ou é um síndico, e ele passa a ser ali a pessoa que vai fazer a denúncia. Mas perceba, doutora Amanda, eu estou tirando a formatação da nossa sociedade no futuro. Eu estou me escondendo para o nosso futuro. Como que eu vou explicar para o meu filho que eu escutei um grito de socorro e não liguei para 190, liguei para o síndico? Eu estou fazendo uma sociedade no futuro, não hoje, mas eu estou fazendo uma sociedade no futuro frágil, novamente mais frágil do que nós tínhamos, do que nós somos hoje, inclusive. Tínhamos, não, do que nós somos hoje. Resquícios ainda. Eu tive a oportunidade de fazer o fechamento de uma biblioteca, oportunidade triste, que se chamava Convívio. Era um centro de estudos na Angélica. Era um centro de estudos na Angélica que trabalhou durante o governo militar em estudos militares e sociais. E eu fiquei com alguns livros deles e um manuscrito, um livro que era de análise de projetos, ideias de pessoas que mandavam por carta, muitas vezes, mas vinha para nós vermos a lacuna que nós vivemos hoje, o porquê de muita coisa. Era um projeto educacional onde a conclusão do estudioso, do cientista, o nome que se quiser dar para quem estava lendo aquilo, era: não pode ser aplicado porque vai formar cidadãos. Estas palavras não saíram da minha cabeça. Vai formar cidadãos. E hoje, nesse mundo líquido, nessa sociedade líquida que nós vivemos, que cidadão eu estou formando quando numa escola eu tenho receio de falar quais são os tipos de violência? Quando dentro de uma sala de aula eu tenho, por problemas partidários e políticos, assuntos que não são tratados. Ou seja, aquela criança, antigamente, podia falar com o professor, e o professor fazia denúncia, inclusive, porque ouviu aquela situação acontecer. Eu sou advogado ainda de duas pessoas que foram acusadas injustamente.
num caso emblemático, vocês não vão saber porque vocês são mais jovens. No caso emblemático da escola base, não sei se vocês lembram deste nome, mas foi um casal de pais, o casal de pirueiros e o casal donos da escola acusados de abuso sexual infantil. Isso aconteceu, eu estava saindo da faculdade. E eu já estava com um desses casais acompanhando a trajetória deles, como assistente. E hoje um desses casais são meus clientes. Mas perceba, por uma acusação falsa. Eu não estou aqui fazendo comparações das questões aqui, se na curva ou fora da curva. Mas o risco existe. Quando não é trabalhado com pessoas com competência, e competência, quando eu falo, é de conhecimento, de saber o que é a violência. E o porquê que hoje nós temos tantos estatutos protetivos e ainda um vazio de conhecimento sobre esses estatutos de pessoas que lidam com a sociedade. E aqui sim, aí eu coloco o próprio síndico. Porque se você vai hoje para o setor, para o mercado, você não tem, como que eu posso falar de forma menos agressiva? Não chama atenção. O assunto não chama atenção. Ele não chama atenção, não é comercial. Eu colocar algo para ensinar as pessoas a identificar. Passa a ser partidário se eu coloco isso dentro de uma escola. Nessa situação que eu tive que falar com o sargento para ele vir, a história eram 2 idosos que moravam, 2 irmãos. Ele realmente era esquizofrênico e ela tinha Parkinson. E caiu no chão, sozinha. Caiu no chão. Eu consegui o telefone de um familiar. E, como cidadão, porque naquele momento eu não estava como síndico, não estava como advogado, não estava como ninguém, estava como cidadão. Eu falei, olha, cidadão, o negócio é o seguinte, sua tia caiu, está indo para o pronto-socorro, está indo na viatura do SAMU, assim. Acontece o seguinte, se ela voltar aqui a ficar sozinha neste prédio, o senhor era em São Paulo, o senhor vai falar lá na Riachuelo 51, na época no GAEP, Grupo de Proteção ao Idoso. O senhor está me ameaçando? Eu falei, não, estou falando que eu vou fazer. E é isto que nós temos que colocar na nossa sociedade. Essa responsabilidade de que não é uma ameaça, não é uma exceção, é uma regra a proteção. E todos nós somos obrigados. E aqui, só para você entender um pouco, doutora Amanda, assim como nós temos hoje as questões de debate, de violência familiar e doméstica, nós temos até a violência contra animais, o combate à violência a animais, também de responsabilidade do síndico para fazer a denúncia. Também nas costas dele, de fazer esta denúncia. Mas escuta, qualquer um pode fazer. E é isso que eu falo. As pessoas têm que saber os seus direitos e os seus deveres. Nós temos que difundir e cobrar, né, o porquê que uma viatura vai chegar 30 minutos depois. 30 minutos depois já aconteceu muita coisa. Muita coisa. Outra, não precisa ser uma delegacia especializada, mas todas deveriam ter a capacidade de atender. E é esta a nossa preocupação. Porque eu vou fazer a denúncia aqui, na hora, para 190, como síndico. Eu vou fazer a denúncia, no caso aqui do município, do estado de São Paulo, deixa eu pegar aqui a lei, cadê a lei? Está em letrinha pequenininha, mas dá para ler. Eu vou fazer aqui a denúncia
atendimento à mulher da Polícia Civil ou órgão de segurança pública especializado. Mas não me fala qual é. Em alguns municípios, eu não vou ter. Eu vou ter que chamar direto a Polícia Civil. E eu não posso ter a preocupação se ela vai estar capacitada ou não. Ela tem que estar capacitada a aceitar essa situação. Inclusive, a ela partir a investigação nesses casos, porque algumas vezes eu só vou ter o nome de um dos envolvidos. O outro eu não vou ter. Eu não vou ter porque eu não tenho esse controle. E eu ali entro num vazio. Eu vou dar meia informação. Então, eu tenho que me sentir seguro de fazer uma denúncia, se eu tiver que fazer direto, e ter uma sequência esta questão. Porque senão, isso vai continuar uma bola de neve e pior, vai acabar caindo nas costas novamente de quem fez a denúncia. E não é esta a razão. A razão é a proteção para que todos se sintam bem, todos vivam em paz. A gente está falando a mesma língua, doutora Amanda. Não estamos falando diferente. Que debate enriquecedor. Às vezes parece que é diferente, né? Às vezes parece que é diferente. Não. Mas as questões da Lei Maria da Penha, doutor, elas podem sim ser dialogadas nas escolas com os professores. Tem uma cartilha. Não, eu não estou negando que possam. As questões de gênero, existe aí uma controvérsia, mas as questões da violência doméstica ainda não está assim, mas não. É por isso que mas é por isso que nós estamos falando a mesma língua. O poder pode. A questão é o interesse de fazer. Você entendeu? Então, assim, a questão é utilizar a lei de diretrizes e bases em transversal, nas figuras das educações transversais, e cumprir, e colocar isto numa grade. Entendeu? E colocar isto numa grade. Ela deve ser colocada. E eu não sou nem... A questão de gênero, de respeito, deve ser colocada também. Só para uma contextualização, eu fui da Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da seccional. Eu era o único branco, hoje seria branco cis, dentro da comissão, e fui muito bem recebido, e lá aprendi muito. E fui da Comissão do Idoso também aprendi muito, ainda quando eu era bem mais novo. Nessas condições, e acompanhei a Comissão da Mulher, na época não existia essa divisão, era só a Comissão da Mulher Advogada que fazia essa proteção, porque era da minha grande amiga Maria Elisa Munhoz. Então, esta preocupação nós trazemos desde aquela época. O como fazer isto chegar primeiro na base e ir trabalhando na nossa sociedade para o futuro, que é uma grande preocupação, o nosso futuro. Ser fechado, ser tapado por outras, inclusive, legislações que surgem, mas que tiram do cidadão o direito de ele saber o que ele tem de direito e o que ele pode fazer como dever para salvar a paz da nossa sociedade. Olha, doutor Cristiano, muitas felicitações aqui no bate-papo, Rio de Janeiro nos prestigiando, o doutor Jonildo, estimas melhoras ao doutor, excelente explanação, ele colocou aqui, também se faz necessário a proteção ao síndico após a denúncia, ele fez essa observação aqui no chat, a Sueli também colocou, a lei é bem-vinda, mas a responsabilidade não deve ser apenas do síndico, e sim de todos. A massa condominial tem que ter a consciência de que todos têm o dever de polícia e denunciar a violência doméstica. Mais felicitações aqui. Obrigada aos colegas. Eu vou abrir a palavra e passá-la para a doutora Amanda para suas considerações finais. Obrigada, professor Cristiano. De fato, esse debate precisa ser trazido à baila, principalmente para dialogarmos sobre as especificidades de onde as nossas áreas se encontram, né? E entender um pouquinho da violência da mulher e do direito condominial é necessário para colocar em prática a intenção da lei, que é salvaguardar o direito da vida da mulher.
Então, não liguem primeiro para o síndico, liguem primeiro para a polícia e não fiquem quietos quando escutarem barulhos nos vizinhos. Denunciem por todas as vias, denunciem ao síndico para que ele tome as providências. Vamos crer que ele vai estar capacitado quando isso acontecer e que vai ser mais uma ferramenta de apoio da rede de enfrentamento à violência contra a mulher e contra as pessoas vulneráveis. Não liguem para o síndico, gente, liguem para a polícia e depois para o síndico. Esse é o meu recado. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada, doutora Amanda. Doutor Cristiano, vou lhe passar a palavra para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a esse debate, a essa oportunidade. É um tema, eu não vou falar super, é hiper delicado. Inclusive, com um olhar crítico, é mais delicado ainda, né? Não me sinto ofendido de entrar em debates nesse assunto e também não, por isso que eu coloquei logo de início a questão, não é o fundo, das legislações do projeto que nós estamos questionando, é outra questão, responsabilidades, meios, e o principal é defendendo a sociedade como um todo, articulando o que ela já tem também para ser feita e não haver mais o silêncio, que é o que mais causa problema. E eu volto a colocar, doutora Amanda, o que nós estamos vendo hoje em audiência lá no Rio de Janeiro, do garoto Henri. O vizinho ouvia, mas ficou em silêncio. Então, não ficar em silêncio é uma situação. Os condomínios vão, como alguns já fazem, difundir esta informação e, óbvio, com muita cautela, receber, não uma denúncia só, porque aqui a gente tem que observar, é uma coisa que até nem comentei, mas o próprio STJ ontem acabou discutindo citações recebidas por WhatsApp, porque tem que ter a confirmação de que aquela pessoa que recebeu é o destinatário final. Da mesma função, o recebimento de denúncias de violência, o síndico, quando receber por WhatsApp, tem que estar com o mesmo cadastro atualizado. Envolve uma outra série de questões administrativas internas, que a gente fala isso, mas para o síndico em sala de aula, que é exatamente a preocupação de ele preparar o condomínio para receber também estas denúncias. Caso contrário, eu vou acabar recebendo a denúncia da amiga da pessoa que mora lá, que não foi até aquele condomínio, mas vai me utilizar como sendo um canal de reclamação, um canal de denúncia. E não é esse o espírito da lei também. Então, nós temos que ter as cautelas, o condomínio tem que se preparar para isto, tem que informar que vai fazer, tem que dar clareza às pessoas nos seus cadastros estarem ali colocados e darem a oportunidade das pessoas terem, assim como, eu vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas para entender como pode funcionar. Em alguns condomínios tem uma vaga de emergência, onde se você colocar o carro lá, todos vão saber que você está com alguma condição ruim, uma pessoa que está te sequestrando, alguém que está te assaltando naquele momento. Na mesma condição, o condomínio pode criar, como temos a política pública do X na mão, colocar estas condições para que a pessoa, em silêncio ainda, possa denunciar a situação quando é a própria vítima, ela pode ter o acolhimento ali dentro. Não há possibilidade em alguns condomínios de fazer um ambiente de acolhimento, mas há possibilidade de ele acolher a denúncia, sim, quando for a própria vítima, e isso não lhe é negado. Não é negado porque aí dá omissão de socorro. Não é negado porque ele é um cidadão. Não é negado porque ele também é o administrador daquela coletividade e na questão de harmonização, ele também tem esse dever. Não é exclusivo dele, e é isso que a gente coloca. Mas ele também tem o dever de harmonizar aquela coletividade. E se tiver que auxiliar no afastamento
do agressor, seja de criança, seja do idoso, seja da pessoa com deficiência ou a mulher, ali ele vai colocar toda a estrutura para isso. Isso é defendido, sim. Então, fica aqui as minhas considerações. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar pela paz, vamos trabalhar para auxiliar, inclusive informando a todos que podem também fazer isso. A doutora Sueli colocou aqui no chat, vamos conscientizar que todos têm a responsabilidade e dever de cidadão. É isso mesmo. E a doutora Marise parabenizou a doutora Amanda e falou que os assuntos realmente precisam ser debatidos, envolvendo profissionais de todas as áreas. E é isso que a gente vem fazendo aqui, viu, doutora? Obrigada pela presença de todos. Doutor Cristiano, obrigada por ter aceitado o convite. Lembrando que essa palestra foi transmitida ao vivo pelo Facebook da OAB Santo André, ficará gravada, em breve será disponível no canal do YouTube da OAB Santo André. Sigam as nossas redes sociais. Muito obrigada, doutora Amanda, a todos que nos assistiram, nos prestigiaram, muito obrigada. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos e todas e deseja uma ótima noite. Muito obrigada.